Olá, eu sou Rodrigo Figueira, eu sou escritor, mestre em escrita criativa e trabalho com profissionais de todas as áreas que busquem qualificar o seu processo de comunicação e expressão escrita. E hoje vim aqui contar um pouco da minha história, onde tudo na verdade começou. E por incrível que pareça, a minha formação original não é em letras, não é em escrita criativa e não é em nenhuma área relacionada à comunicação. A minha graduação original é em informática, mas eu acabei exercendo durante muito pouco tempo a profissão. Trabalhei em algumas empresas desenvolvendo software, mas logo eu percebi que esse não era o caminho que eu desejava, não era aquilo que me fazia feliz profissionalmente. Imaginei então que através das habilidades que eu possuía, a facilidade de relacionamento, a facilidade de me comunicar e me expressar, a área de gestão poderia ser uma boa alternativa. Então acabei cursando um MBA em gestão empresarial para que eu pudesse entender os princípios da administração, os princípios da gestão contemporânea, entender como funciona a governança corporativa, como estabelecer estratégias para se alcançar resultados, enfim, tudo que envolve a gestão de uma organização. E através do MBA acabei me reposicionando em algumas outras empresas de tecnologia, basicamente, mas trabalhando numa área de operação, de apoio à gestão, sendo um intermediário entre uma célula de desenvolvimento de tecnologia e uma célula de autogestão, de alta gestão. Assim comecei então a me posicionar dentro do mercado, fui trilhando essa jornada até o ponto em que, mais uma vez, eu me questionei se esse era o melhor caminho para mim. Nisso já fazia mais ou menos 10 anos que eu havia feito este primeiro movimento. Então eu me perguntei, por quê? Porque já nesse momento, essa altura da vida profissional, eu estou me questionando se eu sou feliz ou não. O que me faz feliz? Quais são as habilidades que eu tenho, que eu poderia utilizar na minha carreira, que me fariam mais feliz? Então eu comecei a perceber, mais uma vez, que as habilidades de comunicação, de expressão, sobretudo comunicação e expressão escrita, estavam muito presentes na minha vida. E também tentei identificar onde isso havia começado. De que forma eu desenvolvi essas habilidades, uma vez que elas não são desenvolvidas numa faculdade de informática, também não são desenvolvidas em um MBA em gestão empresarial, onde os conhecimentos são muito técnicos. E me encontrei na minha infância, na minha casa, junto aos livros que a minha mãe possuía. Ela que era professora de português, era graduada em letras e sempre leu muito. Meu pai também lia muito. Então eu me acostumei a ter uma cena na minha vida que era sempre antes de dormir, o meu pai e a minha mãe com seus livros lendo. E eu passei a integrar também essa rotina. Comecei lendo gibis, depois literatura infanto-juvenil, e através da minha mãe fui tendo contato com os clássicos da literatura brasileira e alguns clássicos da literatura mundial. Mas isso sempre para mim foi uma paixão. Isso era algo que eu gostava de fazer. Eu não conseguia identificar nessa paixão uma forma de me estabelecer profissionalmente. Então eu trilhei dois caminhos separados. Mas claro que essa paixão pela literatura, pelos livros, desenvolveu em mim essa habilidade de comunicação e expressão escrita, mesmo que eu não soubesse disso de forma consciente. Então trilhei toda essa trajetória profissional e, ao mesmo tempo, alimentei em paralelo, porque eu não conseguia ver conexão entre as duas coisas, uma jornada da minha paixão. E logo que eu comecei a cursar o MBA, eu aqui em Porto Alegre me inscrevi numa oficina de criação literária do escritor e professor Charles Kiefer. E com ele fiquei durante 8 anos, aprendendo técnicas de escrita criativa, como se constroem narrativas tanto longas quanto curtas, e aquilo para mim era a grande paixão da minha vida. Mas de novo, a leitura e a criação literária andavam em paralelo,
a minha vida profissional. E em determinado momento, aquele momento em que eu me questionei mais uma vez, o que será que eu gostaria de fazer, ou o que eu poderia fazer para me tornar mais feliz, novamente a literatura, quando eu investiguei as origens das habilidades de comunicação e expressão que eu tinha, novamente a literatura veio para o meu radar. Foi o momento então que eu busquei ajuda. Contratei uma consultora de carreira para me ajudar a pensar uma eventual transição, mas antes de pensar essa transição, de pensar no que eu era bom, o que eu sabia fazer e como utilizar esses saberes no mercado. Então ficamos fazendo um trabalho de 6 a 8 meses, eu não recordo exatamente o tempo, mas foi um tempo consistente, foi um tempo em que eu consegui entrar em contato comigo e, através das orientações, ir desenhando um eventual campo de ação. E ali ficou muito claro para mim que a minha trajetória era dentro da comunicação e expressão escrita. Todos os testes, todas as hipóteses, todos os cenários que nós tratamos sempre me direcionaram para isso. Então eu decidi fazer um movimento que muitos consideram arriscado. Eu deixei de estudar aquilo que tinha conduzido a minha trajetória profissional. Não eram mais os negócios, não era mais a tecnologia, eu passei a estudar literatura. Muitos disseram, não, só pode estar louco. O que tu vai fazer com literatura se o teu currículo todo é voltado para gestão e é todo voltado para TI? Eu disse, bom, eu preciso fazer esse movimento para descobrir aonde eu consigo ser mais feliz e de que forma a literatura eventualmente pode se conectar com esses saberes. Ao que muitos disseram, tá maluco, não se conecta. Como que literatura vai se conectar com negócios? Esquece isso, deixa isso para lá. Talvez por teimosia ou talvez por algum desespero, eu acabei optando por seguir naquele caminho que eu tinha escolhido. E fiz uma especialização em literatura brasileira, para ter algum nível de formação no meu currículo que me desse condição de falar sobre literatura, que era algo que eu gostava tanto. Fiz essa especialização, logo em seguida decidi então partir para o mestrado em escrita criativa, onde nós vamos estudar, como área de conhecimento da escrita criativa, o processo de construção literária, aonde ele começa, como ele se desenvolve, até que nós entregamos a obra literária pronta. Então, durante 2 anos, cursei um mestrado em escrita criativa na PUC, aqui em Porto Alegre, defendi minha dissertação, tudo certo. Encerrei mais essa etapa, mais esse capítulo da minha história profissional. Foi então que eu me deparei novamente com a pergunta: e agora? Eu continuava trabalhando com gestão e com tecnologia em empresas de TI, já à época em empresas do mercado financeiro, e por outro lado eu tinha uma formação sólida, consistente em escrita criativa, na construção literária, a literatura muito viva na minha vida e na minha carreira. E aí então eu me perguntei, o que eu faço com esses 2 conhecimentos que agora eu tenho e que estão aqui à minha frente, ao meu alcance, e eu preciso tomar uma decisão com relação a eles? Bom, eu sou alguém que não me furto de pedir ajuda. Mais uma vez fui em busca de ajuda profissional para conseguir resolver essa equação. Então, uma consultora de carreira mais uma vez me apoiou nesse processo. Eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu cheguei para ela e disse assim, ó, eu estou aqui para te pedir socorro, porque o meu cenário é este. Então nós fizemos uma série de exercícios, exercitamos uma série de questões, projetamos alguns cenários e um desses cenários ela me pediu para eu me debruçar com bastante carinho. Como eu conectaria um mestrado recém-concluído com as atividades profissionais que então eu exercia. E aí foi a minha vez de dizer para ela, tá louca? Não existe conexão entre a escrita literária e os negócios. Uma coisa é arte, é sensibilidade, é paixão. A outra coisa é a dureza dos negócios. Esse ambiente que por vezes até tóxico se torna,
mas e que nós temos que enfrentar com bastante coragem e com bastante firmeza. São duas coisas que não se conversam. Não há forma de compatibilizá-las. Ela olhou para mim e disse: muito bem, vou te dizer mais uma vez. Procura conectar estes dois saberes. Estas duas áreas da tua formação, tu vais agora buscar uma conexão entre elas. Isso foi há 4 anos atrás. Eu comecei então a observar o meu ambiente, a fazer anotações, a buscar na memória experiências vividas dentro do corporativo que pudessem então conectar alguma coisa com a trajetória na literatura e na escrita criativa que eu estava desenvolvendo. E estava quase em desespero porque não conseguia encontrar nada que as conectasse. Até que um dia chega até a minha mesa uma colega e me diz o seguinte: olha só, eu preciso escrever isto aqui. Não lembro mais o que era. Era algum documento profissional que nós tínhamos. Eu preciso escrever isso aqui e não estou conseguindo. Tu pode me ajudar, já que tu fazes mestrado em escrita criativa? Eu disse, bom, a escrita criativa se propõe a outras coisas, mas vamos lá, vamos ver o que eu posso te ajudar. Ok, a questão era mais ali de organização mental das coisas do que propriamente a escrita em si. Ela me agradeceu, foi embora e eu segui as minhas atividades. Passado algum tempo, mas não muito, algumas semanas, um colega de uma outra área me procura. Diz, cara, tô com dificuldade aqui para escrever algo e o pessoal me disse que tu pode me ajudar. Eu disse, bom, senta aí, vamos ver o que é. E assim esses fatos começaram a se suceder. E eu percebia que os meus colegas, eles não tinham uma gramática, um léxico tão ruim. O problema não era esse, até porque esse é um problema em que eu também não posso ajudar, porque eu não estudei linguística. O que eu estudei é o processo de criação literária e como analisar uma obra literária pronta. É isso que a minha formação me compete. Mas o problema não era de linguística. O problema mais era de estruturação do pensamento, preparação de um texto, definir uma forma e atacar com aquela forma o problema que necessitava ser comunicado. Nesse momento, fez-se luz. Então eu consegui imaginar, opa, aqui talvez esteja a conexão que me foi solicitada pela minha consultora de carreira. E comecei a traçar algumas hipóteses, comecei a fazer anotações e depois de um tempo apresentei essas hipóteses para ela, que achou muito interessante e pediu que eu avançasse. Amadureci mais um pouco as ideias e pensei, bom, talvez as técnicas de escrita criativa não sirvam somente para formar escritores. As técnicas em escrita criativa podem fazer com que as pessoas, primeiro, leiam melhor e isso, como consequência, vai dar uma maior capacidade intrínseca de comunicação, como eu tive. Criança, lendo gibi, literatura infantil, os clássicos, depois toda a literatura contemporânea que passou a ser parte do meu repertório. Isso as pessoas podem adquirir através da prática de técnicas de escrita criativa. Elas vão ler melhor. Segundo, nós conseguimos usar os elementos da construção de um texto ficcional para também atender às nossas necessidades de comunicação no dia a dia profissional, em especial para o mundo corporativo, que é o mundo que eu vivenciava. Então eu criei um curso, mas nesse primeiro momento não era para vender o curso e rentabilizá-lo, era para validar uma hipótese. Peguei esses elementos da escrita criativa, que eu entendia que nos dariam mais fluidez de texto, mais atratividade, mais objetividade, conseguiria também nos dar uma visão maior do todo, nos aumentar a visão sistêmica das coisas através das relações de causa e efeito de um texto. Projetei esse texto e esse curso
e disponibilizei esse curso na escola de um amigo. Sempre deixando claro, não é um curso para escritores. É escrita criativa para não escritores, é escrita criativa para profissionais. Ainda que a gente busque no texto literário e no texto criativo uma forma de desenvolver a nossa criatividade, a nossa imaginação, que potencializa essa capacidade de inovação que o mercado tanto nos demanda, mas não era com este objetivo, era com o objetivo de nós alcançarmos estas habilidades necessárias no mercado. Então esse curso teve 2 edições, nós trabalhamos com profissionais de diversas áreas. Tinha matemáticos, médicos, terapeutas, professores, arquitetos, enfim, era uma multiplicidade de profissões que estavam ali junto a mim para nós trabalharmos então a condição de comunicação e expressão escrita de uma forma mais atraente, de uma forma mais interessante, fazendo que as suas comunicações se tornassem mais, despertasse no outro mais interesse. E assim nós fizemos durante estas 2 edições, onde basicamente eu validei a hipótese e, sem dúvida, trouxe um conhecimento para aqueles que estiveram dividindo o tempo conosco, para eles utilizarem na sua vida profissional. Fui amadurecendo essas ideias e em determinado momento eu vi assim, bom, agora as pessoas já sabem como transformar sua comunicação utilizando as técnicas da escrita criativa, criando narrativas que vão até o seu público leitor profissional com mais atratividade, com mais interesse, despertando mais interesse, trazendo o interlocutor para dentro do texto, daquela comunicação que nós estamos fazendo, que eles estavam fazendo. Mas eu também comecei a perceber, rodando esses ciclos de trabalho com alguns profissionais que começaram a me buscar individualmente para assessorias, que existia um componente comportamental muito forte no processo de escrita, que não era somente a técnica de organização mental e de escrita em si de uma comunicação profissional. Existiam comportamentos que nós precisávamos atacar para que, no momento em que fôssemos escrever, o que nós escrevêssemos, de fato, agregasse valor àquele que está lendo o que nós temos para compartilhar. E eu dou um exemplo. Se o profissional é um profissional agressivo e ele se manifesta e escreve de forma agressiva com seus colegas, junto a seus colegas, no momento que eu trago uma forma mais atrativa e mais persuasiva, ele simplesmente vai tornar a agressividade dele mais atraente, mais violenta e mais persuasiva. Então existia um componente de forma, de tom, que também precisava ser trabalhado para que essa escrita buscasse não somente comunicar, mas também melhorar as relações profissionais, estabelecesse sinergia, empatia e transformasse a forma como os profissionais se comunicam. Então fui buscar na comunicação não violenta ferramentas para que a nossa escrita seja mais resolutiva, mais assertiva e mais voltada às pessoas, é aí que ela transforma. Na negociação baseada em princípios, a forma de nós construirmos alternativas, aonde deve estar o nosso foco de atenção, para que a minha escrita chegue ao outro trazendo soluções, buscando construir juntos uma alternativa para um determinado problema que as equipes ou que os profissionais vivenciem. E nesse momento de distanciamento em que esse vídeo está sendo gravado, a maior parte das nossas relações estão sendo estabelecidas através da escrita. Então essa escrita precisa contemplar todas essas questões. A própria psicologia positiva traz elementos para nós no momento em que nós queremos nos relacionarmos com o outro de forma mais positiva, de forma a florescer. Nós precisamos incorporar na nossa escrita esses componentes que até então estavam completamente fora do nosso radar. Então eu pude identificar, através do contato com os meus clientes de assessoria individual
e também com todos os meus clientes, nos grupos com os quais eu trabalhei, as principais dificuldades no momento em que buscavam ajuda para se comunicar, para se expressar melhor através da escrita. E muitos diziam: eu não consigo ser objetivo, eu não consigo ser claro, eu sempre que me comunico, algum ruído acontece que gera conflito. Eu não consigo dar atratividade para o meu texto é ignorado, as pessoas não me respondem, as pessoas não leem. Enfim, essas são as principais dores, as principais dificuldades que as pessoas enfrentavam. E viam sim, em trocas de mensagens, em trocas de documentos, uma temperatura subindo desnecessariamente, alterando as emoções, e ela se representa e se materializa na escrita. Então, é dessa forma que a escrita criativa consegue trazer a atratividade para o texto. Nós vamos trabalhar a técnica para o formato ser mais atraente, ser mais organizado, atingir o nosso interlocutor, o nosso leitor, enfim, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Mas, por outro lado, se nós vamos atingir emoções e atingir sentimentos através dessas técnicas, nós precisamos despertar algo que seja bom, algo que fortaleça as relações, algo que deixe esse nosso relacionamento mais sólido positivamente. Então, é dessa forma que estas outras áreas do conhecimento vêm ajudar na construção do tom e unem-se à escrita criativa para nós fortalecermos a nossa capacidade de comunicação escrita, gerando relações mais qualificadas através de um texto mais harmônico, mais direto, mais assertivo, que estabeleça um elo entre os profissionais, fortalecendo as relações. Essa é a forma como nós temos atuado hoje, e tudo o que vocês vão ver de conteúdos aqui no canal e também nas mídias que eu tenho utilizado, basicamente o LinkedIn, o Instagram e o Facebook, vem nessa direção. Desde as questões mais simples, mais elementares, de como construir um texto, como eu começo um texto profissional, qual é o roteiro, qual é a estrutura, o que eu preciso levar em consideração. Sem dúvida, isso vai ser trabalhado, sempre é objeto da nossa atenção. Mas mais do que isso, nós vamos para a parte anterior ao texto. O que no meu comportamento, nas minhas habilidades, nos chamados soft skills, o que eu preciso investir, em quais habilidades eu necessito investir, para que então eu tenha um texto que surta efeito positivo no meu interlocutor e que faça com que o trabalho de todos nós seja mais profícuo. Essa é a nossa proposta, essa é a missão que eu tenho de implantar nas pessoas a consciência de que nós, através da comunicação, seja ela verbal ou escrita, mas no nosso caso a comunicação escrita, ela tem a capacidade de transformação das relações. Ela pode sim fazer com que as nossas relações profissionais sejam mais sólidas, mais consistentes e, por consequência, os resultados do nosso trabalho também serão mais sólidos e mais consistentes. Fica aqui o meu convite de acompanhar conosco todo o conteúdo que nós vamos disponibilizar, recebendo feedback de vocês, respondendo dúvidas, construindo em conjunto um conhecimento que vai levar a qualificar a nossa comunicação escrita, mas também vai nos levar à qualificação das relações profissionais. Venham junto conosco e vamos construir em conjunto. Um abraço e espero vê-los aqui conosco em breve.